Paz e graça, meus irmãos. Vamos uma vez mais para as Escrituras. Atos capítulo 4, do verso 8 ao 13, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Apenas o verso 16 agora. Verso 15 e 16. Todavia, mandando-o sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? Pois a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Que o Senhor se digne em aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Queridos, o livro de Atos, ele nos trata acerca dos primeiros dias da igreja. Esse livro, ele é intitulado Atos dos Apóstolos, mas ele poderia ser intitulado também de Atos da Igreja, porque nós vemos a igreja em marcha, a igreja atuante. Esse livro também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos com clareza o Espírito Santo agindo e fazendo maravilhas naquela sociedade. Esse contexto do capítulo 4 nos reporta aquela cura que aconteceu ali à porta chamada Formosa, um homem coxo de nascença, diz a palavra de Deus, que ele esmolava ali no templo, estava ali na expectativa de suprir as suas necessidades. É interessante que a porta do templo era formosa, mas a vida daquele coxo era miserável e ele precisava de uma intervenção divina sobre a sua vida, e foi justamente isso que aconteceu, irmãos. Aconteceu algo inimaginável, algo que não passava nem na cabeça daquele aleijado, muito menos na cabeça das autoridades, que aquele homem mudaria a sua condição. Meus queridos, nós vivemos num tempo também que presenciamos coisas inimagináveis. Nós presenciamos um tempo que é o oposto desse tempo, os primeiros dias da igreja. Vivemos uma violência extrema, vivemos agora enfrentando essa doença, o Covid-19, que tem matado a tantas pessoas no mundo. Que coisa terrível. Irmãos, o que fazer diante disso? Nós precisamos nos agarrar ao senhorio de Jesus, assim como Pedro, João e os apóstolos, eles se agarraram, porque aqueles dias também que eles viveram não eram dias fáceis, eram dias de luta, dias de perseguição, eram dias onde os discípulos eram vistos de maneira diferente. Então era uma situação também de dominação, quando o Império Romano dominava sobre a nação de Israel. Não era fácil para ninguém, mas uma das coisas que nós precisamos ter é essa convicção que é expressada aqui por Pedro, que Jesus de Nazaré é aquele que faz coisas extraordinárias, é aquele que muda as expectativas da nossa vida, assim como mudou na vida daquele aleijado, que no capítulo 3 fala que ele vivia à porta do templo. Sabe, querido,
aquele homem aleijado, vendo a formosura daquela porta, daquele templo, pedia esmolas e ele desejava alguma coisa que os discípulos naquele tempo não tinham. Foi por isso que Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos aqui nós te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Então Pedro disse: nós não temos o que você espera, mas nós temos o que você precisa. Querido, essa deve ser a palavra da igreja nesses dias, porque muitas vezes a expectativa do mundo é irreal. Haja visto a ministração de um evangelho muitas vezes falso. A expectativa do mundo é que Deus vai supri-los as suas necessidades meramente materiais, oferecendo dinheiro e bênçãos similares, mas nós precisamos ministrar ao mundo aquilo que o mundo precisa, e o mundo precisa de Jesus, a sociedade precisa de Jesus. O maior problema da sociedade é não crer em Jesus. O problema não é a doença que nós estamos enfrentando, o Covid-19, o problema não é a recessão financeira, o problema não é meramente a crise social, a divisão social de muitos pobres. Aliás, Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, mas o maior problema da sociedade é não reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Ah, queridos, quantas vezes há uma dureza no coração das pessoas de não reconhecer que Cristo é Senhor de tudo e de todos. É por isso que Pedro, na sua mensagem aqui diante do Sinédrio, ele diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, para pregar uma mensagem como essa, cristocêntrica, para falar que Jesus Cristo é o Senhor, para colocar Ele no lugar que Ele merece, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu convido você e a mim a darmos lugar ao Espírito Santo, para que nós sejamos arautos do Senhor nesse tempo, onde as pessoas perecem. Onde as pessoas estão perecendo, não é meramente de Covid, as pessoas estão perecendo e indo para a condenação eterna, separados de Jesus, porque não conhecem o que Jesus pode fazer em suas vidas. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e vós anciãos. Pedro tinha autoridade para falar no mais alto escalão da sua sociedade que Cristo era Senhor. Ele diz: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. E ele diz, olha, verso 10, seja conhecido de todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em quem vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está diante de vós são. Verso 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Pedro denuncia a rejeição dos líderes espirituais da nação de Israel, dos líderes políticos da nação de Israel. Eles haviam rejeitado o Messias na figura da pedra de ângulo. Queridos, essa figura da pedra de ângulo, a pedra de ângulo nas construções antigas era aquela pedra que fazia com que todas as outras se encaixassem e se firmassem no lugar. Se tirasse a pedra de ângulo, as construções antigas todas se desmoronariam, porque elas todas estavam encaixadas e firmadas nesta pedra de ângulo, um simbolismo perfeito acerca de Jesus. Eu pergunto para você hoje, por que a sociedade está do jeito que está? Por que o homem está psicologicamente derrotado, espiritualmente derrotado? Porque em matéria de sociedade, a sociedade vive derrotada, porque falta Jesus, a pedra de ângulo, falta Jesus, a pedra que coloca tudo no lugar. E esta pedra foi rejeitada não apenas pelos líderes espirituais de Israel, não apenas pelos religiosos da época de Jesus, mas essa pedra tem sido rejeitada em nossos dias. Tudo que se diz
respeito a Deus, tudo que se diz respeito à verdade, aos valores cristãos, tudo que se diz respeito à santidade que vem de Deus, tem sido rejeitado pelo mundo e muitas vezes rejeitado até por alguns ramos da igreja. É preciso chamar a igreja, é preciso chamar a cada um de nós para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Ah, queridos, quando nós reconhecemos a presença de Cristo, quando nós não reconhecemos a presença de Cristo, a vida torna-se desalentadora. Mas quando reconhecemos que Ele está conosco, tudo muda. Essa expressão não é minha, essa expressão é de Wayne Cordeiro. Eu vou explicar, relembrar para os irmãos. Quando não reconhecemos a presença de Cristo, a vida torna-se desalentadora. Mas quando reconhecemos que Ele está conosco, diga aí, Ele está comigo. Quando reconhecemos que Deus está conosco, quando lembramos daquilo que mudou a história de Jacó, porque a palavra de Deus diz que quando ele fugia do seu irmão, ele se encontrou, melhor dizendo, quando ele foi ao encontro do seu irmão e ele não sabia como Esaú o trataria, antes ele teve um encontro com Deus. E a diferença que houve na vida de Jacó foi aquele encontro com Deus. Ali no vale, quando ele lutou com Deus e Deus prevaleceu sobre a vida dele e ele se tornou um vitorioso. Mas muito antes, quando ele foge da casa do seu pai, ele chega a Betel e lá em Betel ele usa uma pedra como travesseiro e ali ele sonha e vê uma escada onde anjos desciam do céu, anjos desciam e subiam. E ele disse: isso aqui é casa de Deus, isso aqui, Deus está presente aqui neste lugar. Quando nós reconhecemos a presença de Cristo, a presença de Deus, a nossa vida passa de uma vida, desalentadora, para uma vida cheia de fé, cheia de confiança, cheia de certeza que essa pedra angular vai sustentar a nossa vida. Mas, irmãos, é algo terrível, é que aquela sociedade, a tragédia daquela sociedade estava no afastamento das coisas de Deus. E a gente percebe que o mundo está assim a cada dia se afastando de Deus. O número de ex-evangélicos é um dos maiores que já existiu, porque as pessoas têm rejeitado. Primeiro rejeitam a mensagem que vem de Deus, rejeitam os mensageiros que vêm de Deus, porque diz a palavra que esses homens dizem: o que é que nós vamos fazer com estes homens? Porque é inegável que um sinal grandioso foi feito por meio deles, e eles rejeitaram a Pedro e João. Diz a palavra que eles foram presos em calabouços, mas eles continuaram glorificando o nome do Senhor. Então, será que existe alguma rejeição em nosso coração para com as coisas de Deus? Que nós possamos lembrar que tudo é feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Que a honra, a glória, a exaltação deve ser dada a Ele. Devemos reconhecer que em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. Queridos, não adianta você confiar em nenhum outro nome. Não adianta você confiar em divindades, em ídolos feitos por mãos humanas. Não adianta você confiar o futuro da sua vida a personalidades humanas, por mais benfeitoras que elas tenham sido. Porque somente em Jesus há salvação. Ele é a pedra onde sua vida, em todos os sentidos dela, se sustenta. Ele é a pedra de segurança que pode lhe dar salvação e vida eterna.
Então confie nessa pedra angular chamada Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Tenha fé nele, exerça a fé nele. Seja firmado nele. Porque se a sua vida estiver sob essa pedra, os vendavais virão, as tempestades virão e você vai ficar firme, porque a sua vida está edificada sobre a rocha. Que Deus te abençoe. A graça do Senhor esteja sobre sua vida.